Ele pintava a calçada da mansão vizinha, sem imaginar que aquele gesto mudaria sua vida. Ao recusar pagamento com um sorriso sincero, despertou a curiosidade da mulher rica que o observava do portão. Dois mundos opostos se encontraram entre bilhetes, cafés e abraços silenciosos, desafiando desconfianças e julgamentos. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O sol matinal banhava as ruas elegantes do bairro nobre da capital, quando Marco mergulhou o pincel na tinta branca pela primeira vez naquela manhã. Suas mãos calejadas seguravam a ferramenta com a precisão de quem já havia pintado centenas de calçadas ao longo dos anos. O suor começava a formar pequenas gotas na sua testa, mas ele não parava. Cada pincelada era cuidadosa, meticulosa, como se estivesse criando uma obra de arte, em vez de simplesmente renovando o meio-fio em frente à mansão imponente. A casa era diferente de todas as outras da rua. 3 andares de arquitetura moderna, com grandes janelas de vidro que refletiam o céu azul e um jardim que parecia saído de uma revista de decoração. Marco sabia que ali morava alguém com muito dinheiro, mas isso não o intimidava. Trabalho era trabalho, e ele sempre fazia o seu melhor, independentemente do endereço. Vestia sua camisa azul já desbotada, manchada de tantas reformas e pinturas que havia perdido a cor original. As calças jeans tinham respingos de tinta de várias cores, como um mapa das obras que havia realizado. Seus sapatos de segurança, gastos mas confiáveis, pisavam firmemente no asfalto, enquanto ele se movia com a agilidade de quem conhecia bem seu ofício. Do outro lado do portão elegante, Helena observava pela janela do 2º andar. Havia chegado há apenas 3 semanas àquela casa, sua mais nova aquisição, e ainda estava se acostumando com a rotina do bairro. Era uma mulher de 42 anos, acostumada com o ritmo acelerado dos negócios, sempre vestindo ternos impecáveis e carregando uma agenda cheia de compromissos. Mas naquele momento, algo na dedicação silenciosa do homem que pintava sua calçada a fazia pausar. Ela desceu as escadas de mármore, atravessou o hall de entrada decorado com quadros caros e abriu a porta principal. O som dos seus saltos ecoou pelo jardim enquanto se aproximava do portão. Marco estava tão concentrado no trabalho que não a percebeu até que ela pigarreou delicadamente. "Bom dia", disse Helena, sua voz carregando o sotaque refinado de quem frequentava reuniões empresariais. "Desculpe interromper, mas preciso saber quanto devo pelo serviço." Marco ergueu os olhos, surpreendido. Era a primeira vez que via a nova moradora de perto. Ela era bonita, com cabelos castanhos presos num coque elegante e olhos escuros que transmitiam uma seriedade natural. Havia algo em sua postura que indicava autoridade, poder. Ele se levantou, limpou as mãos no pano que carregava no bolso e ofereceu um sorriso tímido. "Nada, senhora", respondeu simplesmente, sua voz rouca, mas gentil. "É só uma gentileza de vizinho." Helena piscou, confusa. Ninguém fazia nada de graça em seu mundo. Toda transação tinha um preço, todo favor escondia um interesse. Ela estudou o rosto do homem, procurando sinais de uma segunda intenção, mas encontrou apenas honestidade. "Como assim, nada?" insistiu. "O senhor está trabalhando há horas. Precisa ser compensado pelo seu tempo." Marco balançou a cabeça, um sorriso ainda brincando no canto da boca. "Não precisa, não. Moro ali." Apontou para uma casa simples do outro lado da rua, muito menor que a mansão, mas bem cuidada. "Gosto de manter o bairro bonito, é bom para todo mundo." Helena seguiu o olhar dele e notou a casa pela primeira vez. Era um sobrado modesto, pintado de amarelo claro, com uma pequena varanda na frente onde 2 bicicletas infantis estavam encostadas na parede. Flores coloridas enfeitavam jardineiras improvisadas e uma corda de varal atravessava o pequeno quintal lateral. Era o completo oposto da sua mansão, mas havia algo de acolhedor naquele lugar que ela não conseguiu definir. "O senhor tem filhos?" perguntou, notando as bicicletas. O rosto de Marco se iluminou imediatamente. "Tenho sim, 2,
Luca tem 12 anos e Ana vai fazer 7 no mês que vem. Ele falou os nomes, com um carinho que era impossível não perceber. Helena assentiu, ainda processando a recusa dele em aceitar pagamento. Em sua experiência, todo mundo queria algo. Fornecedores inflacionavam preços quando descobriam quem ela era. Amigos apareciam quando precisavam de favores. Até mesmo relacionamentos passados haviam terminado quando ela descobriu que o interesse era mais no seu patrimônio do que nela mesma. Tem certeza de que não posso fazer nada para agradecer? Tentou mais uma vez. Marco mergulhou o pincel novamente na tinta. Já fez, senhora. Me deixou trabalhar em paz e foi educada. Isso já é muito. Havia uma simplicidade na resposta que desarma Helena completamente. Ela ficou alguns segundos em silêncio, observando-o retomar o trabalho. Os movimentos eram precisos, profissionais. Era óbvio que ele entendia do que estava fazendo. Qual é sua profissão? Perguntou, genuinamente curiosa. Técnico em refrigeração, respondeu sem parar de pintar. Trabalho numa empresa aqui perto, mas nos fins de semana gosto de fazer uns bicos, reformas pequenas, essas coisas. Me ajuda a completar a renda. Helena observou as mãos dele enquanto trabalhava. Eram mãos de quem não tinha medo de se sujar, de quem construía coisas ao invés de apenas administrá-las. Havia calos nas pontas dos dedos e algumas cicatrizes pequenas, marcas de uma vida de trabalho manual. Era um contraste total com suas próprias mãos, sempre impecáveis, protegidas por cremes caros e manicures semanais. E seus filhos? Estão na escola? Estão sim. Luca está no Fundamental 2. E Ana acabou de entrar no 1º ano. Ela está super animada por ter aprendido a escrever o próprio nome, disse Marco com orgulho paternal evidente. São bons meninos. Me dão muito trabalho, mas são minha vida. Helena percebeu que ele não mencionou uma esposa ou companheira. Era uma observação que fez inconscientemente, mas que chamou sua atenção. Na experiência dela, poucas pessoas criavam filhos sozinhas por opção. Um carro de luxo passou pela rua, e Helena instintivamente verificou as horas no seu relógio caro. Tinha uma teleconferência em 15 minutos, mas por algum motivo não sentia vontade de se afastar daquela conversa simples. Preciso ir, disse finalmente com um tom quase relutante, mas obrigada pelo trabalho. A calçada ficou linda. Marco sorriu novamente. Imagina, senhora. Tenha um bom dia. Helena voltou para casa, mas antes de fechar a porta, olhou mais uma vez para trás. Marco continuava pintando, completamente absorto no trabalho. Havia algo reconfortante naquela dedicação, silenciosa, algo que ela não experimentava há muito tempo em sua vida cheia de pressa e pressões. Durante a teleconferência que se seguiu, Helena se pegou olhando pela janela algumas vezes, observando Marco terminar o trabalho. Ele limpou cuidadosamente os pincéis, recolheu as latas de tinta e varreu os respingos que haviam caído no chão. Quando terminou, a calçada estava impecável, parecendo nova. Era meio-dia quando Marco guardou as ferramentas e se dirigiu para casa. Helena observou enquanto ele abria o portão simples e entrava. Alguns minutos depois, 2 crianças saíram correndo da casa, claramente animadas para vê-lo. A menina, menor que devia ser Ana, pulou em seus braços enquanto o menino mais velho, Luca, caminhava ao lado deles. Mesmo à distância, era possível ver o amor genuíno que os unia. Helena permaneceu na janela, mesmo depois que eles entraram em casa. Havia algo naquela cena familiar que despertava uma pontada de nostalgia por algo que ela nunca havia tido. Sua própria casa, apesar de todo o luxo, estava sempre silenciosa, vazia, ecoando apenas os sons dos seus próprios passos. Naquela tarde, enquanto trabalhava em seus relatórios financeiros, Helena se pegou pensando na recusa de Marco em aceitar pagamento. Em seu mundo corporativo, tudo era transação, tudo tinha um preço. A gentileza desinteressada era uma moeda tão rara que ela havia esquecido como se sentia ao recebê-la. Quando o sol começou a se pôr, Helena viu Marco sair novamente, dessa vez usando uma camisa limpa e carregando uma caixa de ferramentas, provavelmente indo para algum trabalho noturno.
As crianças se despediram na porta e ela notou como Ana se pendurou em seu pescoço, relutante em deixá-lo partir. Luca permaneceu sério, como se carregar responsabilidades além de sua idade. Helena não sabia ainda, mas aquele encontro casual na calçada seria o início de uma transformação que mudaria completamente sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. A simplicidade daquele nada, senhora, havia plantado uma semente de curiosidade que logo cresceria em algo muito maior e mais significativo do que ela poderia imaginar. 3 dias haviam se passado desde o episódio da calçada, quando Helena encontrou um pequeno bilhete dobrado embaixo do seu portão. Era uma folha de caderno escolar, com a letra cuidadosa de uma criança. Obrigada por deixar meu papai pintar sua calçada. Ela ficou muito bonita, Ana. Helena sorriu pela primeira vez em semanas. Havia algo tocante na ingenuidade daquele agradecimento. Guardar o bilhete na bolsa foi um impulso que ela não conseguiu explicar. Durante toda a manhã, enquanto atendia ligações de investidores e analisava relatórios, sua mente voltava àquelas palavras infantis. No final da tarde, quando voltava do escritório, Helena viu Ana brincando sozinha na varanda da casa de Marco. A menina usava um vestido amarelo meio desbotado e tinha os cabelos castanhos presos em 2 tranças. Estava conversando animadamente com uma boneca de pano, criando histórias elaboradas em voz alta. Helena parou o carro em frente à sua casa, mas, em vez de entrar direto, atravessou a rua. Ana a viu se aproximando e seus olhos se arregalaram de surpresa. Olá, Ana, disse Helena, agachando-se para ficar na altura da menina. Recebi seu bilhete. Foi muito gentil da sua parte. Ana sorriu, revelando um buraquinho onde havia perdido um dente de leite recentemente. Papai disse que você foi muito educada com ele. Mamãe sempre ensinou que a gente tem que agradecer às pessoas boas. A menção da mãe fez Helena pausar. Ela havia notado que Marco criava as crianças sozinho, mas Ana falava da mãe no passado, como se fosse uma memória distante. Sua boneca é muito bonita, disse Helena, mudando de assunto delicadamente. Como ela se chama? Rosa, respondeu Ana, abraçando a boneca contra o peito. Papai que fez ela para mim no ano passado. Ele não sabe costurar muito bem, mas ela é a mais bonita do mundo. Helena observou a boneca mais de perto. Era claramente feita à mão, com retalhos de tecido e botões desiguais para os olhos. Os cabelos eram feitos de fio de lã amarela, um pouco desgrenhados pelo uso. Não tinha a perfeição dos brinquedos caros que Helena estava acostumada a ver, mas era repleta de amor e carinho. Seu papai parece ser muito talentoso, comentou Helena. Ele conserta tudo, disse Ana com entusiasmo. Geladeira, ar-condicionado, liquidificador, até a televisão dos vizinhos ele já arrumou, e aos sábados ele faz panqueca para o café da manhã. Você gosta de panqueca? A pergunta inocente pegou Helena desprevenida. Quando foi a última vez que alguém havia se preocupado com suas preferências culinárias? Seus relacionamentos recentes envolviam jantares em restaurantes caros, onde as conversas giravam em torno de negócios e aparências. Gosto sim, respondeu honestamente. Faz tempo que não como uma panqueca caseira. Ana pareceu considerar essa informação com seriedade. Sábado, que vem papai vai fazer? Se você quiser, pode vir comer com a gente, mas tem que chegar cedo porque Luca come muito rápido. Helena riu, uma risada genuína que surpreendeu até ela mesma. Vou pensar no convite. É muito gentil da sua parte. Nesse momento, Luca apareceu na porta da casa. Era mais alto do que Helena havia imaginado, com o rosto sério de quem havia amadurecido antes do tempo. Seus olhos eram iguais aos de Marco, mas carregavam uma desconfiança que não existia no pai. Ana, entra para casa, disse Luca, sua voz carregando uma autoridade estranha para um menino de 12 anos. Papai não gosta que você fique falando com estranhos. Helena se levantou lentamente, compreendendo a proteção que o menino exercia sobre a irmã. Você deve ser Luca. Sou Helena, sua vizinha. Luca a examinou de cima a baixo, notando o carro caro, as roupas elegantes, a postura de quem estava acostumada a mandar. Sei quem você é, disse simplesmente. Ana, vem.
A menina olhou entre o irmão e Helena com uma expressão confusa. Mas ela é legal, Luca. Ela gostou da rosa. Agora, Ana, insistiu Luca, estendendo a mão para a irmã. Helena não se ofendeu com a atitude protetiva do menino. Na verdade, admirou sua dedicação em cuidar de Ana. Foi um prazer conhecê-los, disse gentilmente. Ana, obrigada pelo bilhete. Foi o melhor presente que recebi em muito tempo. Ana sorriu radiante, mas pegou a mão do irmão obedientemente. Enquanto entravam na casa, Helena ouviu a voz abafada de Luca. Não pode ficar contando nossa vida para qualquer um, Ana. Essa noite, Helena jantou sozinha em sua mesa de mogno, como fazia todas as noites. A refeição foi preparada pela sua empregada doméstica e servida em porcelana cara, mas tinha gosto de solidão. Ela se pegou pensando na simplicidade da conversa com Ana, na proteção feroz de Luca e na ausência notável da mãe das crianças. No dia seguinte, Helena acordou com um barulho incomum do lado de fora. Quando olhou pela janela, viu Marco no quintal, tentando consertar o que parecia ser uma máquina de lavar roupa antiga. Luca estava ao lado dele, segurando ferramentas, enquanto Ana brincava próxima com sua boneca. Helena observou a cena por alguns minutos. Havia algo hipnotizante na paciência com que Marco explicava cada passo do concerto para Luca, transformando uma tarefa doméstica em uma lição de vida. O menino absorvia cada informação com seriedade, claramente ansioso para aprender e ajudar. Durante a manhã, enquanto trabalhava em casa, Helena continuou prestando atenção nos sons vindos da casa vizinha. Risadas de Ana, a voz calma de Marco explicando algo, o barulho de ferramentas. Era uma sinfonia de vida familiar que contrastava com o silêncio absoluto da sua própria casa. Por volta do meio-dia, Helena viu Marco se dirigir ao portão dela. Ele parou hesitante, como se estivesse decidindo se devia ou não incomodar. Finalmente tocou a campainha. Helena abriu a porta pessoalmente, dispensando a empregada. Marco estava ali com sua camisa de trabalho limpa, mas ainda carregando a expressão cansada de quem havia passado a manhã lutando com equipamentos quebrados. Desculpe incomodar, senhora Helena, disse ele, usando seu nome pela primeira vez. É que minha máquina de lavar quebrou e vou precisar levar as roupas para a lavanderia. Vi que a senhora tem uma máquina grande e pensei, bem, se não for muito incômodo... Helena o interrompeu antes que ele terminasse. Claro, pode trazer as roupas quando quiser. Marco pareceu aliviado. Obrigado mesmo, vou pagar pelo sabão e pela luz que gastar, pode deixar. Não precisa de pagamento, disse. Helena, ecoando as palavras dele do dia da calçada. É só uma gentileza de vizinha. Marco sorriu, reconhecendo suas próprias palavras. Então está certo. Vou buscar a roupa. 15 minutos depois, Marco voltou carregando um cesto de vime com roupas lavadas, mas que precisavam ser passadas, e outro cesto com roupas sujas. Helena o conduziu até a área de serviço da sua casa, um espaço que ela raramente visitava. Nossa, disse Marco olhando ao redor, que máquina grande! E essa secadora deve secar uma família inteira de uma vez só. Helena riu da observação. Acho que comprei tudo grande demais. Para uma pessoa só. Nunca parei para pensar nisso. Enquanto Marco colocava as roupas na máquina, Helena notou a qualidade simples das peças. Roupas infantis bem cuidadas, mas claramente passadas de geração, camisas de trabalho remendadas com carinho, um vestido pequeno que devia ser de Ana. Havia amor em cada peça, mesmo nas mais humildes. Suas filhas devem dar trabalho com as roupas, comentou Marco, observando o guarda-roupa impecável de Helena através da porta aberta do quarto. Não tenho filhos, respondeu Helena simplesmente. Marco parou o que estava fazendo e a olhou com surpresa. Desculpe, pensei que... uma casa tão... grande. Helena balançou a cabeça. É só eu mesmo. Às vezes penso que comprei esta casa grande demais, mas na época pareceu um bom investimento. Havia uma melancolia em sua voz que Marco captou imediatamente. Ele era bom em ler pessoas. Tinha que ser.
para sobreviver criando 2 filhos sozinho. A senhora trabalha com quê? Perguntou, tentando mudar para um assunto mais leve. Administro propriedades, respondeu Helena, escolhendo uma versão simplificada da verdade. Tenho alguns prédios na cidade. Marco assentiu, claramente impressionado. Deve ser muito inteligente para conseguir uma posição assim. Helena sorriu tristemente. Se ele soubesse que ela não apenas administrava, mas era dona de dezenas de propriedades, talvez não fosse tão natural e gentil com ela. Era refrescante ser vista como uma pessoa comum, não como um cheque ambulante. E o senhor? Como começou a trabalhar com refrigeração? Marco se encostou na parede enquanto a máquina começava a funcionar. Meu pai era técnico também. Aprendi com ele desde pequeno. Quando ele morreu, continuei o trabalho. Não é glamuroso, mas é honesto e me permite estar presente para as crianças. Helena percebeu que ele evitou mencionar a mãe das crianças novamente. Havia uma história ali, mas ela não se sentia à vontade para perguntar. Luca parece muito responsável para a idade dele, comentou. O rosto de Marco se ensombreceu ligeiramente. Teve que crescer rápido demais. Às vezes me preocupo que ele se sinta muito responsável por Ana. Mas ele é um bom menino. Só está um pouco desconfiado com pessoas novas. É compreensível, disse Helena gentilmente. Ele está protegendo a família. Marco a olhou com gratidão. Exatamente. Muita gente não entende isso. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o barulho reconfortante da máquina funcionando. Era um som doméstico que Helena não estava acostumada, mas que achava surpreendentemente agradável. Posso fazer um café? Ofereceu Helena. Tenho uma máquina que nunca uso direito. Marco sorriu. Aceito sim, mas deixa que eu faço. Aposto que sei mexer melhor com máquinas do que a senhora. Helena riu. Provavelmente tem razão. Enquanto Marco preparava o café com uma familiaridade que ela invejou, Helena se perguntou quando havia sido a última vez que alguém havia feito algo tão simples e gentil por ela. Em seu mundo, as pessoas faziam favores esperando retornos. Mas Marco parecia genuinamente interessado apenas em retribuir uma gentileza. O café ficou perfeito, muito melhor do que qualquer um que Helena havia feito na máquina cara. Eles beberam sentados na varanda dos fundos, observando o movimento tranquilo do bairro na hora do almoço. Obrigado mesmo por deixar usar a máquina, disse Marco quando terminou o café. Vou voltar em algumas horas para pegar as roupas. Helena acenou com a cabeça. Pode ficar à vontade. Se eu não estiver em casa, a chave da área de serviço fica embaixo do vaso ali. Marco pareceu surpreso com a confiança. Tem certeza? Helena sorriu. Tenho. Afinal, você é um vizinho em quem se pode confiar. Quando Marco foi embora, Helena permaneceu na varanda por mais tempo do que o usual. Havia algo reconfortante na simplicidade daquela manhã, na naturalidade da conversa, no café compartilhado sem pretensões. Era um contraste marcante com suas interações habituais, sempre calculadas e formais. Naquela tarde, Helena se pegou esperando ansiosamente o retorno de Marco para buscar as roupas. Quando ele apareceu, Ana veio junto, curiosa para ver a casa da vizinha. A menina ficou maravilhada com o tamanho da cozinha e perguntou se Helena cozinhava para muitas pessoas. Na verdade, quase nunca cozinho, admitiu Helena. Não sei fazer muitas coisas. Ana pareceu genuinamente chocada. Nem panqueca? Nem panqueca, confirmou Helena, rindo da expressão incrédula da menina. Papai pode te ensinar, ofereceu Ana imediatamente. Ele faz as melhores panquecas do mundo e também sabe fazer bolo de chocolate. Marco sorriu, meio sem graça. Ana acha que eu sei cozinhar porque só comeu minha comida a vida toda. O convite para as panquecas de sábado ainda vale? Perguntou Helena impulsivamente. Ana bateu palmas, animada. Vale sim, a senhora vai adorar. Marco pareceu surpreso, mas feliz com o interesse genuíno de Helena. Se realmente quiser, será um prazer ter a senhora. Helena assentiu, sentindo uma empolgação que não experimentava há muito tempo. Então, até sábado. Quando eles partiram com as roupas limpas, Helena permaneceu na porta,
observando Ana pular de alegria enquanto contava para o pai sobre todos os detalhes da casa que havia visto. Era impossível não sorrir diante daquele entusiasmo infantil. Pela primeira vez em anos, Helena estava ansiosa por um sábado de manhã. Não por uma reunião de negócios ou um evento social, mas por panquecas caseiras e pela companhia de uma família que a havia aceite com simplicidade e generosidade. A semana que se seguiu passou com uma lentidão incomum, cada dia parecendo durar uma eternidade, até que finalmente chegasse o sábado prometido. O sábado chegou com o tipo de manhã ensolarada, que fazia as crianças acordarem cedo e os pássaros cantarem mais alto que o normal. Helena acordou antes do despertador, algo que não acontecia há anos. Havia uma ansiedade gostosa no estômago, como se fosse uma criança esperando por uma festa de aniversário. Ela passou mais tempo do que o normal escolhendo roupa, tentando encontrar algo que não fosse formal demais para um café da manhã em família. Depois de experimentar 3 conjuntos diferentes, optou por uma calça jeans clara e uma blusa azul, simples. Quando se olhou no espelho, percebeu que estava diferente. Havia uma leveza em sua expressão que não via há muito tempo. Às 9 horas em ponto, Helena atravessou a rua carregando uma sacola com suco de laranja natural e frutas frescas que havia comprado especialmente para a ocasião. O cheiro de panquecas já exalava da casa de Marco, misturado com o aroma de café fresco que fazia sua boca salivar. Ana abriu a porta antes mesmo que Helena tocasse a campainha, como se estivesse esperando atrás da janela. A menina usava um vestido de domingo amarelo com pequenas flores bordadas e tinha os cabelos presos com uma fita que combinava. "Você veio!" gritou Ana, pulando de alegria. "Papai fez massa extra porque eu disse que você come bastante." Helena riu da honestidade infantil. "Espero estar à altura das expectativas." Marco apareceu na porta da cozinha, usando um avental que claramente pertencia a um conjunto feminino. Devia ser uma lembrança da ex-esposa. Havia farinha nas mãos e um sorriso acolhedor no rosto. "Bem-vinda à nossa casa", disse ele com uma cordialidade genuína. "Desculpe a bagunça. Cozinhar com ajudante de 7 anos sempre deixa tudo meio caótico." Helena olhou ao redor da sala pequena, mas aconchegante. O sofá era de tecido simples, mas estava coberto por uma manta colorida feita de crochê. As paredes tinham fotografias das crianças em molduras baratas, mas cheias de momentos felizes. Uma estante de madeira pintada exibia livros infantis, alguns cadernos escolares e brinquedos organizados. Não havia luxo, mas havia vida em cada canto. "Não está bagunçado", disse Helena sinceramente. "Está vivo." Luca estava sentado à mesa da cozinha, que ficava integrada à sala. Ele ergueu os olhos brevemente quando Helena entrou, murmurou um bom dia, educado, mas frio, e voltou a se concentrar no prato vazio à sua frente. Suas mãos estavam inquietas, tamborilar na madeira da mesa, como se estivesse ansioso para que aquela situação incomum terminasse logo. "Luca, ajuda a colocar mais um prato na mesa", pediu Marco. O menino se levantou obedientemente e foi até o armário retirando um prato que, Helena notou, não combinava exatamente com os outros. Eram peças avulsas, provavelmente adquiridas ao longo do tempo conforme a necessidade, mas tudo estava impecavelmente limpo e cuidado. Ana puxou Helena pela mão até uma cadeira ao lado da sua. "Senta aqui. Assim você pode me ajudar a cortar minha panqueca. Papai sempre corta pedaços muito grandes." Helena se sentou, observando a dinâmica familiar com fascínio. Marco se movia pela cozinha pequena com a eficiência de quem havia aperfeiçoado cada movimento ao longo dos anos. Luca automaticamente encheu um copo com suco para si e outro para Ana, mas hesitou antes de servir Helena. "Pode servir", encorajou Helena gentilmente. "Obrigada." Marco trouxe uma pilha de panquecas douradas e quentes, acompanhadas de mel, geleia caseira de morango e manteiga. O aroma era irresistível, muito melhor do que qualquer café da manhã que Helena tomava nos hotéis 5 estrelas durante suas viagens de negócios. "Nossa, que cheiro maravilhoso", comentou Helena, e viu o rosto de Ana se iluminar de orgulho.
A receita é da vovó do papai, explicou Ana, enquanto Marco cortava sua panqueca em pedaços pequenos. Ela ensinou para ele quando ele era pequeninho como eu. Mamãe também sabia fazer, acrescentou Luca de repente, sua voz carregando uma tristeza que fez o ambiente ficar tenso por um momento. Marco parou de cortar e olhou para o filho com gentileza. É verdade, sua mãe fazia panquecas muito boas também. Helena percebeu que havia entrado em território delicado. A menção da mãe das crianças trouxe uma atmosfera pesada que ela não sabia como navegar. Ana pareceu não notar a tensão, concentrada em passar mel em sua panqueca, mas Luca ficou ainda mais quieto, mexendo a comida no prato sem comer. Estas estão deliciosas, Marco, disse Helena tentando aliviar o clima. Você tem talento para cozinhar. Marco sorriu agradecido pela mudança de assunto. Aprendi por necessidade. Quando você tem 2 crianças para alimentar, ou aprende rápido, ou todo mundo passa fome. Papai queimou muitos ovos no começo, contou Ana, rindo. A casa ficava toda com cheiro de ovo queimado, não era, Luca? Luca deu um meio sorriso. A primeira expressão positiva desde que Helena chegara. Era terrível. Eu cheguei a pensar que íamos ter que comer ovo queimado para o resto da vida. Marco fingiu se ofender. Ei, melhorei muito desde então. Já não queimo nem os ovos mexidos. A conversa fluiu de forma mais natural depois disso. Ana contava histórias da escola. Marco compartilhava anedotas sobre clientes engraçados no trabalho e até mesmo Luca participou ocasionalmente, embora sempre observando Helena com cautela. Helena se percebeu genuinamente relaxada pela primeira vez em meses. Não havia agenda para seguir, e-mails para responder ou decisões urgentes para tomar. Havia apenas o prazer simples de uma refeição compartilhada e conversas sem segunda intenção. Helena, você tem irmãos? Perguntou Ana de repente. Não, sou filha única, respondeu Helena. E vocês são sortudos por terem um ao outro. Ana assentiu vigorosamente. Luca cuida de mim quando papai está trabalhando. Ele é o melhor irmão do mundo, mesmo quando ele fica bravo comigo. Helena olhou para Luca, que corou ligeiramente com o elogio da irmã. Imagino que seja uma grande responsabilidade, disse ela gentilmente. Luca a estudou por um momento antes de responder. Alguém tem que cuidar dela. Havia uma maturidade prematura naquela resposta que partiu o coração de Helena. Era óbvio que o menino havia assumido responsabilidades muito além de sua idade. Depois do café da manhã, Ana insistiu em mostrar para Helena seu quarto, que dividia com o irmão. Era um espaço pequeno, mas bem organizado. A cama de Ana estava coberta com uma colcha rosa desbotada e havia desenhos grudados na parede acima da cabeceira. A cama de Luca estava impecavelmente arrumada e seus livros escolares empilhados com precisão militar em uma pequena escrivaninha. Esta é minha coleção de pedras, disse Ana orgulhosamente, mostrando uma caixa de sapato cheia de pedrinhas coloridas que ela havia encontrado na rua. E este é meu desenho preferido. É da nossa família. Helena observou o desenho. Havia 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma menina pequena com tranças e um menino sério. Não havia uma 4ª figura feminina. Está muito bonito, disse Helena sinceramente. Vocês parecem muito felizes no desenho. Ana assentiu. A gente é feliz. Papai diz que família não é sobre quantas pessoas tem, é sobre quanto amor tem. Luca, que havia permanecido no batente da porta, murmurou algo sobre ter dever de casa e desapareceu. Helena percebeu que ele ficava desconfortável sempre que a conversa se aproximava de temas familiares. De volta à sala, Helena ajudou Marco a lavar os pratos, insistindo em contribuir apesar de seus protestos. Trabalhar lado a lado na pia pequena era estranhamente íntimo e confortável. Obrigado por ter vindo, disse Marco enquanto secava um prato. Faz tempo que não temos visitas. Ana ficou animada a semana toda. Eu que agradeço pelo convite, respondeu Helena. Fazia tempo que não tinha um café da manhã tão gostoso e familiar. Marco a olhou curiosamente. Não tem família próxima? Helena balançou a cabeça. Meus pais faleceram há alguns anos. Era filha única, como disse,
e nunca me casei nem tive filhos. Deve ser solitário às vezes, comentou Marco gentilmente. Helena parou de lavar o copo que estava na mão. Às vezes eu nem percebia, admitiu. Sempre estive tão ocupada com o trabalho que não parava para pensar nisso. Mas hoje me dei conta do que estava perdendo. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Marco olhá-la com mais atenção. Ele via uma mulher bem-sucedida, elegante, claramente próspera, mas agora percebia também a solidão que ela carregava. As crianças gostaram de você, disse ele. Ana, especialmente. Ela não para de falar sobre você desde que se conheceram. E Luca? Perguntou Helena, curiosa sobre a opinião do menino mais reservado. Marco sorriu. Luca demora para confiar nas pessoas. Ele... hesitou antes de continuar. Ele ainda está machucado por algumas coisas que aconteceram. Mas o fato de ele ter participado da conversa hoje já é um progresso. Helena assentiu, compreendendo que havia histórias complexas por trás daquela família aparentemente simples. Não me ofendo com a cautela dele. Na verdade, admiro como ele protege Ana. Ele teve que crescer muito rápido, disse Marco com tristeza. Às vezes, me preocupo que ele se sinta muito responsável por tudo. Nesse momento, Ana apareceu na cozinha carregando sua boneca rosa e um livro de histórias infantis. Helena, você quer ouvir papai lendo? Ele faz vozes diferentes para cada personagem. Helena sorriu. Adoraria. Eles se acomodaram no sofá, Ana entre Helena e Marco, com Lucas sentado na poltrona do lado, fingindo que estava apenas passando pela sala, mas claramente interessado na história. Marco começou a ler com entusiasmo, realmente fazendo vozes diferentes para cada personagem. Ana ria deliciada, e até mesmo Luca sorriu algumas vezes. Helena observou aquela cena com um aperto no peito. Havia algo profundamente tocante na simplicidade daquele momento. Marco lendo com dedicação, Ana pendurada em cada palavra, Luca tentando parecer desinteressado, mas claramente envolvido. Era uma rotina familiar que ela nunca havia experimentado, nem como criança, nem como adulta. Quando a história terminou, Ana se aconchegou contra Helena de forma natural. Você pode vir ouvir histórias outro dia também? Helena olhou para Marco, que assentiu com um sorriso. Se eu for bem-vinda, adoraria. Vai ser sempre bem-vinda, disse Ana categoricamente. Papai, ela pode vir jantar um dia também? Marco riu da determinação da filha. Se Helena quiser, claro. Eu gostaria muito, respondeu Helena, surpresa com sua própria resposta imediata. Lucas se levantou abruptamente. Vou fazer meu dever de casa, murmurou, e desapareceu no quarto. Ana pareceu não notar a saída abrupta do irmão, mas Helena e Marco trocaram um olhar de entendimento. Era óbvio que o menino ainda tinha reservas sobre essa nova amizade. Helena permaneceu mais uma hora, ajudando Ana com um quebra-cabeças e conversando com Marco sobre assuntos diversos. Descobriu que ele lia muito, apesar da rotina corrida, e tinha opiniões interessantes sobre diversos temas. Era um homem mais culto do que suas roupas simples e profissão manual sugeriam. Quando finalmente se despediu, Helena se sentia diferente. Havia uma leveza em seus passos que não experimentava há anos. O contraste entre aquela manhã familiar e sua casa silenciosa nunca havia sido tão evidente. Naquela noite, enquanto jantava sozinha em sua mesa grande, Helena repensou cada momento do dia. As risadas de Ana, a cautela protetora de Luca, a gentileza natural de Marco. Havia algo naquela família que a atraía como um imã. Pela primeira vez, Helena começou a questionar se todos os bens materiais que havia acumulado realmente compensavam a ausência de conexões humanas genuínas. O café da manhã simples na casa modesta havia sido infinitamente mais satisfatório do que qualquer refeição cara que havia feito recentemente. Era o início de uma transformação que Helena ainda não compreendia completamente, mas que já havia plantado sementes profundas em seu coração. A pergunta que não queria calar era: seria possível que ela, com toda sua riqueza e sucesso, estivesse perdendo o que realmente importava na vida? No quarto ao lado,
Luca deitou acordado por muito tempo naquela noite, pensando na mulher rica que havia entrado em suas vidas. Havia algo nela que o intrigava, mas seu instinto protetor ainda gritava alertas. Afinal, pessoas ricas sempre queriam alguma coisa em troca, não era? E ele não podia permitir que nada machucasse Ana ou papai novamente. 2 semanas se passaram desde o café da manhã das panquecas, e Helena havia se tornado uma presença constante na rotina da família de Marco. Não de forma invasiva, mas natural, como uma peça que havia encontrado seu lugar no quebra-cabeças. Ela ajudava Ana com os deveres de casa, quando Marco chegava tarde do trabalho, emprestava livros de sua biblioteca particular para Luca, que havia descoberto ser um leitor voraz, e ocasionalmente levava ingredientes especiais quando Marco mencionava querer experimentar uma receita nova. Naquela manhã de terça-feira, Helena percebeu que Marco estava diferente. Ele saiu de casa mais cedo que o normal, com uma expressão preocupada que ela não havia visto antes. As crianças também notaram a mudança. Ana estava mais grudenta, como se pressentisse que algo estava errado, e Luca assumiu uma postura ainda mais protetiva que o usual. Por volta das 8 da noite, Helena viu Marco chegando em casa. Mesmo à distância, era possível perceber o peso em seus ombros. Ele demorou alguns minutos sentado no carro antes de sair, como se estivesse reunindo forças para enfrentar a noite. Helena esperou 1 hora antes de atravessar a rua. Levou consigo um tupper com lasanha que havia preparado, uma das poucas coisas que conseguia cozinhar decentemente, graças a aulas de culinária que havia feito anos antes, mas nunca usado. Ana abriu a porta com um sorriso que não conseguiu esconder completamente a preocupação. Oi, Helena, papai está um pouco triste hoje. É por isso que trouxe jantar para vocês, disse Helena gentilmente. Às vezes, quando estamos preocupados, é bom não ter que cozinhar. Luca apareceu na sala, observando a interação. Nos últimos dias, ele havia começado a relaxar ligeiramente a guarda, chegando até mesmo a pedir emprestado um livro de aventuras da biblioteca de Helena. Mas, naquele momento, sua expressão estava novamente fechada. Marco veio da cozinha, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Helena, que surpresa boa, desculpe, não estava esperando visitas. Trouxe jantar, disse Helena, mostrando o tupper. Pensei que vocês poderiam gostar de lasanha. Marco pareceu genuinamente tocado pelo gesto. É muito gentil da sua parte. Para ser honesto, estava sem muito ânimo para cozinhar hoje. Eles se acomodaram na mesa pequena da cozinha, e Helena notou que Marco comia mecanicamente, perdido em pensamentos. Ana tagarelava sobre a escola, tentando preencher o silêncio incomum do pai, enquanto Luca observava tudo com atenção aguçada. Papai, você não gostou da lasanha? Perguntou Ana, notando que ele havia comido apenas algumas garfadas. Marco piscou saindo do devaneio. Não, meu amor, está deliciosa. Papai só está um pouco preocupado com algumas coisas do trabalho. Helena e Luca trocaram um olhar. O menino claramente sabia mais do que deixava transparecer, e Helena percebeu que ele estava tão preocupado quanto o pai. Depois do jantar, Ana foi tomar banho, e Luca se retirou para o quarto alegando ter que estudar. Helena ajudou Marco a lavar os pratos, trabalhando em silêncio até que ele finalmente desabafou. A empresa está passando por dificuldades, disse ele sem olhar para ela. Perderam alguns contratos grandes e agora estão cortando funcionários. Meu chefe, Victor, ele está pressionando todo mundo para aceitar condições piores, menos dinheiro, mais horas, sem overtime. Helena parou de secar o prato que tinha nas mãos. E você está pensando em aceitar? Marco suspirou profundamente. Não tenho escolha, né? Tenho 2 crianças para sustentar. Não posso me dar ao luxo de ficar desempregado. Mas você tem qualificações, experiência. Certamente existem outras empresas. Não é tão simples assim, interrompeu Marco, sua voz carregada de frustração. Não tenho diploma universitário, só curso técnico, e a cidade não está fácil para ninguém. Victor sabe disso, sabe que a gente não tem para onde correr. Helena sentiu uma indignação crescer dentro de si. Conhecia bem esse tipo de exploração. Havia visto muitos proprietários se aproveitarem de funcionários em situações vulneráveis.
mas não podia revelar que ela mesma era do outro lado dessa equação. Quanto tempo você tem para decidir? Até sexta-feira, respondeu Marco. Se eu não aceitar as novas condições, ele vai me demitir. Disse que tem uma fila de pessoas dispostas a trabalhar por menos. Nesse momento, Luca apareceu na cozinha, pedindo um copo d'água. Helena percebeu que ele havia escutado parte da conversa pela forma como seus ombros se enrijeceram. Papai, você vai aceitar? Perguntou Luca diretamente. Marco olhou para o filho, claramente não querendo expor suas preocupações para a criança, mas sabendo que Luca era maduro demais para ser enganado. Vou pensar na melhor opção para nossa família, respondeu diplomaticamente. Luca assentiu, mas Helena viu as lágrimas que ele tentava esconder. O menino se serviu rapidamente de água e voltou para o quarto, deixando os adultos em silêncio constrangedor. Ele se preocupa demais, murmurou Marco. Às vezes esqueço que ele ainda é uma criança. Helena colocou a mão gentilmente no ombro de Marco. Ele te ama e quer proteger a família como você faz. É natural que se preocupe. Marco cobriu a mão dela com a sua, um gesto simples que fez o coração de Helena acelerar. Obrigado por estar aqui. Não sei o que fizemos para merecer uma amiga como você. Vocês me receberam de braços abertos quando eu mais precisava, disse Helena honestamente. Sou eu quem deveria estar agradecendo. Eles ficaram assim por um momento, unidos pela preocupação mútua. Helena queria desesperadamente ajudar, mas sabia que qualquer oferta direta de dinheiro seria mal interpretada e provavelmente rejeitada. Marco tinha orgulho demais para aceitar caridade, e ela respeitava isso. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma ideia. Ela conhecia várias empresas na cidade, muitas delas seus inquilinos em seus prédios comerciais. Certamente, algumas precisariam de um técnico qualificado como Marco. Mas como sugerir isso sem revelar suas conexões? Decidiu começar sutilmente. Durante o almoço, foi até a casa de Marco com a desculpa de devolver um livro que havia emprestado para Luca. As crianças estavam na escola, e Marco estava aproveitando o horário de almoço para consertar uma torneira que havia começado a vazar. Como estão as coisas hoje? Perguntou Helena, observando-o trabalhar. Iguais, respondeu Marco sem muito entusiasmo. Victor me ligou de manhã para relembrar do prazo de sexta-feira. Helena respirou fundo. Marco, e se eu soubesse de algumas oportunidades de emprego? Seria interessado em pelo menos dar uma olhada? Marco parou de trabalhar e a olhou com curiosidade. Que tipo de oportunidades? Bem, eu conheço algumas pessoas na cidade através do meu trabalho. Empresas que podem estar precisando de técnicos qualificados. Marco considerou a proposta por um momento. Não quero que você se sinta obrigada a me ajudar, Helena. Não é obrigação, disse ela rapidamente. É amizade. E além do mais, eu estaria apenas passando informações. O resto dependeria só de você. Marco assentiu lentamente. Se você realmente conhece alguém que esteja contratando, eu ficaria grato pela informação. Helena sorriu, sentindo-se mais útil do que havia se sentido em anos. Vou fazer algumas ligações hoje à tarde. O que Marco não sabia era que Helena não precisaria ligar para conhecidos. Ela era dona de vários prédios comerciais na cidade, e muitos de seus inquilinos eram empresas que certamente precisariam de serviços de refrigeração e manutenção. O desafio seria indicar essas oportunidades sem revelar sua verdadeira posição. Naquela tarde, Helena ligou para 3 de suas empresas inquilinas. Para 2 delas mencionou que conhecia um técnico excepcional que estava considerando mudança de emprego. Para a terceira, uma empresa de manutenção predial que ela sabia estar crescendo. Foi mais direta e perguntou se eles estariam interessados em conhecer um profissional qualificado. As 3 demonstraram interesse, especialmente quando Helena descreveu brevemente as qualificações de Marco. Ela marcou entrevistas para o dia seguinte e na quinta-feira, dando a Marco opções para considerar antes do ultimato de Victor na sexta. Quando contou as novidades para Marco naquela noite, ele ficou genuinamente surpreso e emocionado.
3 entrevistas em 2 dias? Como você conseguiu isso? Helena escolheu suas palavras cuidadosamente. Tenho alguns contatos no ramo imobiliário. Muitas empresas precisam de técnicos de confiança para a manutenção dos equipamentos. E seu trabalho tem uma reputação excelente no bairro. Marco a olhou com admiração. Não sei como te agradecer. Não me agradeça ainda, disse Helena, sorrindo. Primeiro vamos ver se alguma dessas oportunidades dá certo. Ana, que havia escutado parte da conversa, pulou no colo do pai. Papai vai ter um trabalho novo? Talvez, princesa, disse Marco beijando a testa da filha. Helena está nos ajudando a encontrar opções melhores. Ana se virou para Helena com os olhos brilhando. Você é nossa fada madrinha. Helena riu, mas a inocência do comentário de Ana a atingiu profundamente. Pela primeira vez na vida, ela estava usando seus recursos e conexões não para aumentar seus lucros, mas para ajudar genuinamente alguém de quem havia começado a gostar muito. Luca, que havia escutado a conversa do corredor, apareceu na sala. Obrigado, disse simplesmente para Helena, mas havia uma gratidão genuína em sua voz que ela não havia ouvido antes. Não precisa me agradecer, Luca, respondeu Helena gentilmente. Famílias se ajudam. O menino a estudou por um momento, como se estivesse reavaliando suas impressões sobre ela. Acho que sim. Naquela noite, Helena dormiu melhor do que havia dormido em meses. Havia uma satisfação em saber que estava fazendo a diferença na vida de pessoas que realmente importavam para ela. Pela primeira vez, sua riqueza e influência estavam sendo usadas para algo verdadeiramente significativo, mas ela também sabia que estava caminhando em terreno perigoso. Cada favor, cada ajuda, a aproximava mais de revelar quem ela realmente era. E quando isso acontecesse, porque eventualmente aconteceria, ela não sabia como Marco reagiria ao descobrir que a mulher simples que ele havia conhecido era na verdade uma das pessoas mais ricas da cidade. Por enquanto, ela afastou essa preocupação. Marco tinha entrevistas para se preparar e ela faria tudo ao seu alcance para garantir que ele tivesse as melhores oportunidades possíveis. O resto, ela lhe daria quando chegasse a hora. Na casa do outro lado da rua, Marco também demorou para adormecer. Pela primeira vez em semanas, sentia esperança. Não apenas pelas oportunidades de emprego, mas pela certeza crescente de que Helena era uma pessoa especial que havia entrado em suas vidas no momento certo. Ele ainda não entendia completamente os sentimentos que estava desenvolvendo por ela, mas sabia que sua presença havia trazido uma luz que estava faltando há muito tempo em sua casa. A primeira entrevista de Marco na quinta-feira correu melhor do que ele havia imaginado. A empresa de manutenção predial não apenas demonstrou interesse, mas ofereceu um salário 30% maior do que ele ganhava atualmente, além de benefícios que incluíam plano de saúde para ele e as crianças. Quando ligou para Helena para contar as novidades, sua voz transbordava a esperança. Eles querem uma resposta até segunda-feira, disse Marco, mal conseguindo conter a animação. Disse que preciso pensar, mas... Helena, é uma oportunidade incrível. Helena sorriu do outro lado da linha. Estou muito feliz por você, Marco. Você merece isso. Não teria acontecido sem sua ajuda, disse ele com gratidão evidente. Como posso te retribuir? Vendo você e as crianças felizes, já é retribuição suficiente, respondeu Helena honestamente. Naquela noite, a casa de Marco estava em festa. Ana havia feito um desenho comemorativo da nova vida do papai, e até mesmo Luca estava visivelmente mais relaxado. Eles convidaram Helena para jantar, e pela primeira vez desde que se conheceram, Marco conseguiu se concentrar totalmente na companhia, sem as preocupações financeiras pesando em seus ombros. Amanhã vou à segunda entrevista, mas acho que nem preciso, disse Marco, enquanto Helena ajudava a arrumar a mesa após o jantar. A oferta de hoje é tão boa que seria irresponsabilidade não aceitar. Helena assentiu, mas uma parte dela ficou apreensiva. Se Marco conseguisse o emprego, parte do estresse que havia aproximado eles dois seria resolvido. Ela deveria ficar completamente feliz, mas não conseguia ignorar o medo de que, com a vida dele se estabilizando,
Talvez ela não fosse mais necessária. Era sexta-feira de manhã, quando tudo mudou drasticamente. Helena estava tomando café em sua varanda, observando Marco sair para trabalhar pela última vez na empresa de Victor, quando um carro importado vermelho parou em frente à casa dele. Era um modelo caro, que definitivamente não pertencia àquele bairro modesto. Do carro saiu uma mulher loira, elegantemente vestida, usando óculos escuros mesmo no horário matinal. Helena observou intrigada enquanto a mulher hesitava no portão de Marco. Depois de alguns minutos, ela tocou a campainha. Ana apareceu na janela e Helena viu o rosto da menina mudar completamente quando reconheceu quem estava do lado de fora. A menina correu para dentro da casa, gritando algo que Helena não conseguiu ouvir à distância, mas o tom era de pânico. Luca apareceu na porta quase imediatamente e Helena viu seu rosto endurecer quando viu a mulher. Mesmo à distância, era possível perceber a tensão na conversa. A mulher gesticulava muito, como se estivesse argumentando, enquanto Luca permanecia rígido no batente da porta, claramente não permitindo que ela entrasse. Helena se pegou segurando a xícara de café com tanta força que seus dedos começaram a doer. Intuitivamente sabia que estava presenciando algo significativo e cada instinto protetor que havia desenvolvido pelas crianças estava em alerta. A discussão durou cerca de 15 minutos, durante os quais Ana não apareceu novamente. Finalmente, a mulher voltou para o carro e partiu, mas não antes de deixar algo na caixa de correio. Luca ficou parado na porta por muito tempo depois que ela se foi, como se estivesse processando o que havia acabado de acontecer. Helena lutou contra o impulso de atravessar a rua imediatamente. Não queria parecer intrometida, mas a preocupação estava consumindo sua tranquilidade. Finalmente, decidiu que faria uma visita casual mais tarde, talvez levando algo para o almoço das crianças. Por volta do meio-dia, Helena atravessou a rua carregando os sanduíches que havia preparado. Tocou a campainha e esperou, notando que demorou mais tempo que o normal para alguém atender. Luca abriu a porta e Helena imediatamente percebeu que ele havia chorado. Seus olhos estavam vermelhos e ele evitava olhar diretamente para ela. "Oi, Luca. Trouxe almoço para vocês", disse Helena gentilmente. "Onde está Ana?" "No quarto", murmurou Luca. "Ela não quer sair." Helena entrou e pôde sentir a atmosfera pesada na casa. A alegria da noite anterior havia desaparecido completamente, substituída por uma tensão que era quase palpável. "Posso subir para ver como ela está?" perguntou Helena. Luca hesitou, claramente dividido entre a proteção que exercia sobre a irmã e a necessidade de apoio. Finalmente, assentiu. Helena subiu as escadas e encontrou Ana enrolada em sua cama, abraçando a boneca rosa com força. A menina estava chorando baixinho, um som que partiu o coração de Helena. "Oi, minha querida", disse Helena suavemente, sentando-se na beira da cama. "O que aconteceu?" Ana levantou o rosto manchado de lágrimas. "Ela voltou", disse simplesmente, como se isso explicasse tudo. Helena não precisou perguntar quem era ela. "Sua mãe?" Ana assentiu, soluçando. "Ela disse que quer nos levar com ela, mas eu não quero ir. Eu quero ficar com papai e com você." O coração de Helena se apertou ao ser incluída na lista de pessoas importantes de Ana. E o que Luca disse para ela? Que ela não pode entrar aqui, que ela fez a gente chorar muito quando foi embora e que não pode voltar assim do nada. Ana limpou o nariz com a manga do pijama. "Mas ela disse que é nossa mãe e que tem direitos." Helena abraçou Ana, sentindo a menina se acalmar um pouco em seus braços. "E você? O que sente sobre isso?" Ana ficou quiete por um momento antes de responder. "Eu senti saudade dela por muito tempo, mas agora eu gosto da nossa vida. Gosto de você sendo nossa amiga, de papai fazendo panquecas, de Luca me ajudando com lição de casa. E ela foi embora quando eu mais precisava dela." Helena sentiu lágrimas formando em seus próprios olhos. A maturidade prematura daquela criança de 7 anos era de partir o coração. "Ana, não importa o que aconteça. Sempre vou ser sua amiga. Isso não vai mudar nunca", disse Helena com convicção.
Ana se aconchegou mais contra ela. Promete? Prometo. Elas desceram juntas para a sala onde Luca estava sentado no sofá, mexendo no celular com dedos nervosos. Helena percebeu que ele estava tentando ligar para alguém. Está tentando falar com seu pai? Perguntou Helena. Luca assentiu. Mas ele está em reunião na empresa nova, não pode atender. Helena se sentou ao lado dele. Quer me contar o que sua mãe disse? Luca a olhou com os olhos ainda brilhantes. Ela disse que está morando numa cidade do interior com um homem rico, que tem uma casa grande e que pode dar para a gente coisas que papai não pode. Sua voz estava carregada de raiva e mágoa. Disse que veio buscar a gente porque agora tem condições de criar a gente direito. E você? O que sente sobre isso? Luca riu amargamente. Um som assustador vindo de um menino de 12 anos. Que condições? Ela nos abandonou quando Ana tinha 4 anos. Quando papai mais precisou de apoio, quando as coisas estavam mais difíceis. E agora que arranjou um homem com dinheiro, quer voltar como se nada tivesse acontecido. Helena compreendeu a profundidade da mágoa de Luca. Ele havia assumido responsabilidades de adulto para compensar a ausência da mãe. Havia cuidado de Ana quando ela era muito pequena, para entender por que a mamãe tinha ido embora. A raiva dele era justificada e compreensível. Ela deixou alguma coisa? Perguntou Helena, lembrando-se de ter visto a mulher colocar algo na caixa de correio. Luca se levantou e trouxe um envelope. Dentro havia uma carta e algumas fotos. As fotos mostravam uma casa grande numa cidade litorânea, um carro caro, e a própria mulher em roupas caras ao lado de um homem mais velho. Helena leu a carta por cima do ombro de Luca. Chiara, assim era o nome dela, explicava que havia crescido e que agora estava numa situação estável para dar às crianças a vida que elas mereciam. Mencionava escola particular, viagens, roupas boas. Dizia que voltaria no final de semana para uma resposta definitiva. Ela acha que a gente vai ficar impressionado com casa grande e carro caro, disse Luca com desprezo. Como se isso fosse mais importante que tudo que papai fez por a gente. Ana, que havia ficado quieta durante a leitura, de repente falou: Helena, você tem casa grande e carro caro também, mas você não acha que isso é mais importante que carinho? A observação inocente de Ana fez Helena se arrepiar. A menina estava certa. Helena também tinha riqueza material, mas havia aprendido com aquela família que isso não significava nada comparado ao amor genuíno. Mas e se Marco e as crianças descobrissem o quão rica ela realmente era? Reagiriam da mesma forma que estavam reagindo às promessas de Chiara? Veriam Helena também como alguém que queria comprá-los? Vocês acham que seu pai vai deixá-las ir? Perguntou Helena, tentando afastar seus próprios medos. Papai nunca vai deixar, disse Luca com certeza. Mas ela pode ir à justiça. Ela é a mãe biológica. Mesmo tendo abandonado a gente, ainda tem direitos legais. Helena sentiu um frio na barriga. Ela conhecia o sistema legal bem o suficiente para saber que Luca estava certo. Mães biológicas, mesmo aquelas que haviam abandonado os filhos, frequentemente conseguiam direitos de visitação ou até mesmo custódia, especialmente se pudessem provar que agora tinham condições melhores de criação. Vamos esperar seu pai chegar para conversar sobre isso, disse Helena gentilmente. Não precisam enfrentar isso sozinhos. Luca a olhou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Havia gratidão, mas também algo mais profundo. Você vai ficar do nosso lado? Sempre, respondeu Helena sem hesitar. Para sempre. Eles passaram o resto da tarde tentando manter uma rotina normal, mas a tensão era palpável. Ana grudou em Helena, como se temesse que ela também fosse desaparecer, e Luca verificava o celular obsessivamente, esperando que Marco pudesse atender. Quando Marco finalmente chegou em casa às 6 da tarde, radiante, com as novidades sobre o emprego, encontrou uma cena muito diferente da celebração que esperava. As duas crianças correram para ele imediatamente, e Helena viu o momento exato em que ele percebeu que algo estava muito errado. O que aconteceu? Perguntou Marco, abraçando as duas crianças simultaneamente. Chiara esteve aqui, disse Luca diretamente, preferindo não prolongar a agonia.
Helena viu toda a cor sumir do rosto de Marco. Ele se sentou lentamente no sofá, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo, ainda com Ana agarrada ao seu pescoço. O que ela queria? Perguntou com voz rouca. Helena permaneceu em silêncio enquanto Luca contava tudo o que havia acontecido. Marco leu a carta de Chiara 2 vezes, estudou as fotos com expressão indecifrada e finalmente se recostou no sofá com os olhos fechados. Papai? Ana chamou preocupada. Marco abriu os olhos e olhou para as 2 crianças, depois para Helena. Nós vamos enfrentar isso juntos, disse finalmente. Como sempre enfrentamos tudo. Helena se aproximou e colocou a mão no ombro de Marco. Vocês não estão sozinhos, disse quietamente. Marco cobriu a mão dela com a sua e assentiu, mas Helena podia ver o medo em seus olhos. Chiara havia voltado, no momento em que a vida dele finalmente estava se estabilizando, e trazia consigo uma ameaça que poderia destruir tudo o que eles haviam construído. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Marco e Helena permaneceram sentados na varanda, processando os eventos do dia. Eu sempre soube que este dia podia chegar, admitiu Marco, mas pensei que, se ela quisesse voltar, seria porque mudou realmente, não porque arranjou um homem rico. Helena o observou no perfil, notando a tensão em sua mandíbula. O que você vai fazer? Vou lutar, disse Marco simplesmente. Com unhas e dentes, se necessário. Essas crianças são minha vida. Não vou deixar que alguém as tire de mim só porque pode oferecer coisas materiais. Helena assentiu, mas uma voz interior sussurrava que talvez ela própria fosse uma ameaça que Marco não enxergava ainda. Quando ele descobrisse quem ela realmente era, seria que veria Helena da mesma forma que via Chiara, como alguém tentando comprar o amor de sua família. Por enquanto, ela afastou esses pensamentos. Marco precisava dela, e as crianças também. Mais tarde se preocuparia com as consequências de seus segredos. Agora só importava proteger essa família que havia se tornado mais importante para ela do que qualquer coisa que possuía. O sábado chegou carregado de tensão. Marco havia passado a noite anterior no telefone com um advogado que uma colega havia indicado, tentando entender seus direitos legais antes do retorno de Chiara. Helena permaneceu na casa dele até tarde, ajudando com as crianças e oferecendo apoio moral, mas ambos sabiam que a batalha que se aproximava seria difícil. Ana havia acordado com pesadelos 2 vezes durante a noite, e Luca estava mais sério e protetor do que nunca. Helena preparou um café da manhã especial para a família, tentando manter alguma normalidade, mas todos comiam mecanicamente, perdidos em pensamentos. Ela disse que voltaria de manhã, murmurou Marco, olhando pela janela a cada carro que passava. E nós vamos estar prontos, disse Helena, segurando a mão dele sobre a mesa. Vocês sabem o que sentem, sabem o que querem. Isso é o que importa. Luca levantou os olhos. E se ela conseguir nos levar mesmo assim? E se o juiz acreditar que Casa Grande é melhor que nossa família? Marco se virou para o filho com determinação. Isso não vai acontecer, Luca. Pode demorar, pode ser difícil, mas não vou deixar que separem nossa família. Era meio-dia quando o carro vermelho parou novamente na frente da casa. Mas desta vez, Chiara não veio sozinha. Um homem mais velho, vestindo um terno caro, saiu do lado do passageiro. Ele tinha ar de autoridade e dinheiro, exatamente o tipo de pessoa que poderia intimidar numa disputa legal. Helena observou pela janela enquanto Marco respirava fundo, preparando-se para o confronto. As crianças automaticamente se posicionaram próximas ao pai, Luca com o braço protetor ao redor de Ana. A campainha tocou e Marco foi atender. Helena ficou na sala com as crianças, pronta para intervir se necessário. Marco, disse Chiara ao entrar, sua voz carregando uma confiança que não havia na visita anterior. Este é Pietro Salem, meu noivo. Ele tem algumas coisas a esclarecer sobre a situação das crianças. Pietro examinou a casa com olhos críticos, claramente catalogando cada sinal de simplicidade financeira. Senhor Marco, disse com voz formal, vim para fazer uma proposta civilizada antes de partirmos para vias legais. Marco manteve-se firme. Não há o que negociar.
Essas são minhas filhas. Biologicamente são filhas de Chiara também, rebateu Pietro. E agora ela está em condições muito melhores de criá-las. Escola particular, plano de saúde premium, viagens, educacionais, coisas que um técnico de refrigeração simplesmente não pode oferecer. Helena sentiu o sangue ferver. Levantou-se da sala e se posicionou ao lado de Marco. E quem é o senhor para julgar o que uma família pode ou não oferecer? Pietro a olhou de cima a baixo, claramente não impressionado. E a senhora é? Helena, respondeu ela firmemente. Amiga da família. Pietro sorriu de forma condescendente. Amiga. Entendo. Bem, amiga, quando os tribunais analisarem a situação financeira comparativa, acho que ficará claro qual ambiente oferece melhores oportunidades para as meninas. Nesse momento, outro carro parou na frente da casa. Helena sentiu o estômago afundar quando reconheceu quem estava saindo. Era Victor, seu gerente predial, alguém que cuidava de várias de suas propriedades. Victor se aproximou da casa rapidamente, carregando uma pasta de documentos. Senhora Helena, chamou do portão. Perdão interromper no fim de semana, mas temos uma emergência no prédio da Rua 7. O sistema de refrigeração do andar comercial teve uma falha crítica e precisa de atenção imediata. A empresa de manutenção disse que precisa da sua autorização para... O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Helena, mas foram os de Marco, que mais a assombraram. Havia confusão, depois compreensão lenta, depois algo que parecia traição. Sua autorização? Perguntou Marco em voz baixa. Para quê? Victor, alheio ao drama que havia desencadeado, continuou. Para o trabalho emergencial no prédio. Senhora, como proprietária de 32 unidades comerciais na cidade, a senhora precisa... Pare, disse Helena desesperadamente. Mas era tarde demais. Pietro riu alto. Que interessante. A amiga da família é, na verdade, uma proprietária de múltiplos imóveis. Quantos prédios mesmo, senhor? Victor Müller, respondeu o gerente automaticamente. 32 propriedades comerciais e residenciais. Uma das maiores proprietárias da cidade. Marco deu um passo para trás, como se Helena tivesse acabado de bater nele fisicamente. 32 propriedades? Helena tentou se aproximar. Marco, deixe-me explicar. Você deixou que eu falasse sobre contar moedas para comprar um tênis para Ana, disse Marco, sua voz crescendo em volume e mágoa. Sobre me preocupar em como pagar o plano de saúde delas, sobre aceitar condições humilhantes no trabalho porque não podia me dar ao luxo de ficar desempregado. Não é assim, disse Helena desesperadamente. Eu nunca quis... Nunca quis o quê? Gritou Marco. Nunca quis me humilhar. Nunca quis brincar de ser comum, enquanto podia resolver todos os meus problemas e estalar os dedos. Chiara observava a cena com interesse cruel. Que pequeno mundo! Parece que as crianças têm duas pessoas ricas disputando a atenção delas. A diferença é que eu sou honesta sobre minhas condições. Luca, que havia permanecido silent até então, de repente explodiu. Você é mentirosa, gritou para Helena. Fingiu ser nossa amiga, quando na verdade era só mais uma pessoa rica querendo brincar com pobres. As palavras de Luca foram como facas no coração de Helena. Não, Luca, não é isso. Então, o que é? Perguntou Ana, lágrimas rolando pelo rosto. Você mentiu para a gente também. Helena se ajoelhou na frente de Ana tentando tocar o rosto da menina, mas Ana recuou. Ana, querida, eu nunca menti sobre o que sinto por vocês. Mas mentiu sobre quem você é, disse Marco com voz quebrada. Todo este tempo, você sabia que eu estava sofrendo com problemas que para você seriam insignificantes. Você me viu aceitar humilhação, viu minhas crianças se preocuparem se íamos ter dinheiro para as coisas básicas e ficou quieta. Porque se eu contasse, vocês não teriam me aceito, disse Helena, as palavras saindo num desespero. Pela primeira vez na minha vida, alguém me amou sem saber quanto eu tinha no banco. Eu quis preservar isso. Preservar o quê? Marco riu amargamente. Sua diversão? Seu experimento social?
Brincar de ser pobre deve ter sido muito emocionante para alguém que tem 32 propriedades. Pietro observava tudo com satisfação evidente. Bem, isso certamente mudou a dinâmica da situação. Chiara, parece que as crianças foram expostas a influências questionáveis. Victor, finalmente percebendo que havia causado um problema sério, tentou se desculpar. Senhora Helena, eu não sabia, não queria interromper. Vá embora, disse Marco para Helena, sua voz fria como gelo. Agora, Helena sentiu como se o mundo tivesse desabado. Marco, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que durante semanas você me assistiu lutar com problemas financeiros que poderia ter resolvido com o que gasta em uma única refeição? Que você deixou meu filho de 12 anos se preocupar se teríamos dinheiro para a comida? Eu estava ajudando, disse Helena freneticamente. As entrevistas de trabalho, o apoio. Você estava comprando perdão antecipado, rebateu Marco, fazendo seus pequenos favores enquanto escondia que era dona da metade da cidade. Lucas se aproximou de Helena, e ela teve esperança por um momento de que ele a defenderia. Em vez disso, ele disse com voz firme: Você me ensinou a proteger minha família de pessoas que querem nos usar. Nunca pensei que você seria uma delas. Helena olhou ao redor da sala. Marco a observava com desprezo e mágoa. Luca estava furioso e se sentia traído. Ana chorava em confusão, não entendendo completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que seu mundo havia se partido. Chiara e Pietro observavam com satisfação mal disfarçada. Eu nunca quis usar vocês, disse Helena uma última tentativa. Amo vocês. Amor não se constrói sobre mentiras, disse Marco finalmente. Vá embora, Helena, por favor. Helena assentiu, as lágrimas finalmente vencendo sua compostura. Ela se dirigiu à porta, parando apenas para olhar uma última vez para Ana, que se escondia atrás de Marco. Ana, disse ela suavemente. Lembra quando você perguntou se eu ia embora? Eu prometi que não. E estava dizendo a verdade sobre meus sentimentos, mesmo que não tenha dito a verdade sobre outras coisas. Ana não respondeu, apenas se agarrou mais forte à perna do pai. Helena saiu da casa sentindo como se estivesse em um pesadelo. Atravessou a rua até sua própria casa, que de repente parecia monstruosamente grande e vazia. Atrás dela, podia ouvir Chiara começando a apresentar seus argumentos para as crianças, aproveitando a desordem emocional que a revelação havia causado. Sentada sozinha em sua sala luxuosa, Helena finalmente compreendeu a ironia cruel da situação. Havia passado a vida inteira acumulando riqueza e propriedades, achando que isso lhe daria segurança e felicidade. Mas foi somente quando encontrou uma família simples, que a amou pensando que ela era comum como eles, que descobriu o que realmente importava. E agora, por causa dessa mesma riqueza, havia perdido a única coisa que realmente valeu alguma coisa. Do outro lado da rua, podia ver através das janelas as silhuetas de Marco e das crianças ouvindo Chiara. Helena se perguntou se sua traição não intencional havia acabado de entregar as crianças exatamente para a situação da qual havia tentado protegê-las. Pela primeira vez em sua vida adulta, Helena chorou por algo que o dinheiro não podia comprar de volta: a confiança e o amor da única família que havia realmente importado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marco, Helena, Ana e Luca tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta jornada nos lembra que o verdadeiro amor não tem preço e que família se constrói com escolhas diárias de permanência e carinho. Se esta história emocionou vocês, não esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais relatos que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos. Deixem um like se a história os marcou e compartilhem nos comentários. Vocês acreditam que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença social? Suas histórias pessoais também são bem-vindas. Às vezes, a vida real supera qualquer ficção. Não percam nossos próximos conteúdos, onde continuaremos explorando os laços que realmente importam. Até a próxima história.